Fala, impressionadores! Mais uma aula de Power BI e nessa aula eu quero comentar com você sobre as diferenças entre o Power BI e Power Query, que já me perguntaram, algumas pessoas ficam em dúvida de quando usar um, quando usar outro, então nessa aula a gente vai explicar isso tudo. Para começar, não esquece que aqui na descrição do vídeo a gente sempre deixa o link de um mini curso gratuito para depois dessa aula você aprender ainda mais. E se você quer mais conteúdos nesse sentido, da gente conseguir pegar as dúvidas de vocês e fazer vídeos explicando, que esse é um caso, se você quiser mais vídeos assim, senta o dedo no like, porque assim a gente continua fazendo mais vídeos nesse sentido. Sem mais delongas, bora para a aula de hoje. Bom, vamos lá então. Power BI e Power Query. Power BI é essa ferramenta que a gente abre no nosso computador, então é esse Power BI Desktop que a gente usa para fazer os dashboards, relatórios, relacionamentos, fórmulas e assim por diante. Só que antes da gente usar efetivamente o Power BI, a gente tem uma etapa anterior, que é o de usar o Power Query para editar as planilhas. Então, qual que é a grande ideia aqui, por exemplo, dentro do Power BI? Quando a gente faz um relatório no Power BI, é um processo inteiro, desde a gente conseguir pegar uma base de dados crua de algum lugar, então uma planilha do Excel, algum arquivo de um banco de dados, né, uma tabela num banco de dados, uma tabela que está na internet, uma tabela que está no sistema da nossa empresa e assim por diante. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente pega uma tabela crua de algum lugar, digamos assim, é fazer o que a gente chama de processo de tratamento e limpeza de dados. O que é isso? É você pegar, por exemplo, a planilha que você tem, deixa eu pegar aqui uma planilha relativamente bagunçada. Então, pegar uma planilha que pode estar relativamente bagunçada, ela não parece, mas ela está bagunçada, e você deixar ela num formato organizado para o Power BI conseguir ler. O que seria, por exemplo, pegar essa tabela bagunçada e transformar num formato organizado? Seria conseguir deixar ela nesse outro formato aqui. Olha só, vai abrir agora nesse outro formato que é o formato que o Power BI precisa, que é o formato que a gente chama de colunar. Cada informação na sua devida coluna, que é diferente, por exemplo, do que está nessa outra tabela aqui, onde eu tenho informações misturadas na mesma coluna, tenho mês, quantidade de faturamento, tudo na mesma coluna, uma bagunça inteira aqui, tem informação faltando e assim por diante. Então, o Power Query, ele cuida dessa primeira parte de um processo ali que a gente cuida no Power BI, que é o Power Query cuida ali do tratamento e limpeza de dados. Então vamos lá, vamos levar uma tabela aqui para o Power BI só para a gente entender rapidinho. Então vamos lá, estou aqui no Power BI vazio, então o Power BI em branco, então se eu der um pulinho aqui na guia dados, que é onde costuma aparecer a tabela, não tem nada. Se eu der um pulinho aqui na guia modelo, que é onde a gente costuma juntar informações de tabelas, né, com os relacionamentos, também não tem nada e eu não tenho gráfico, dashboard nenhum aqui no meu relatório do Power BI. Então, para começar, vou vir aqui na guia página inicial, pedir para importar uma pasta de trabalho do Excel, um arquivo do Excel, e vou pegar um arquivo da aula de hoje, por exemplo, esse vendas aqui, ó, vendas, exemplo 1, e vou clicar em abrir. Quando a gente pede para abrir um arquivo do Excel, por exemplo, ou um arquivo de qualquer lugar, né, uma tabela, ele vai listar para a gente todas as abas que a gente tem, né, todas as tabelas que a gente tem ali dentro. Então, dentro daquele arquivo de vendas, eu tenho uma aba chamada de planilha 1. Então, vou clicar aqui nessa aba planilha 1, vou marcar ela, e aí o Power BI dá duas opções para a gente. Ele dá a opção de carregar, ou seja, pegar essa tabela e levar ela direto para o Power BI, ou ele dá a opção para a gente transformar dados, que é, antes de levar essa tabela crua do jeito que ela está para o Power BI, antes disso eu vou poder editar as informações e transformar, editar elas, fazer uma limpeza nelas, que é o que a gente vai usar na grande maioria das vezes, 99% das vezes, ou 100% das vezes. Clicar nesse transformar dados para poder editar as nossas tabelas. Então, se eu clicar em carregar, ele ia levar a tabela direto para o Power BI. Se eu clicar em transformar dados, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir o nosso ambiente do Power Query, que é o nosso ambiente de edição de planilhas, de tratamento de planilhas aqui dentro do Power BI. Então, qual que é a grande ideia? A ideia é a seguinte, aqui dentro do Power BI, a gente tem então as duas coisas. A gente tem o Power BI, que é essa janela que está aqui, que é onde a gente vai criar os relatórios, dashboards, as fórmulas e assim por diante. E a gente tem uma outra janela, que é a janela do Power Query. Eu tenho um outro arquivo aqui de Power BI aberto, mas o que a gente tem aqui é o Power BI Desktop em si e o Power Query. Então o Power Query é uma ferramenta que fica dentro do Power BI, ela faz parte do Power BI. Só que geralmente a gente usa antes de levar as informações para dentro do Power BI. Então, por exemplo, eu quero excluir uma coluna aqui da minha tabela. Então você pode perguntar assim, Alon, quais são as edições que eu posso querer fazer? Excluir informação, adicionar coluna, adicionar linha, remover coluna, remover linha e assim por diante. Então, por exemplo, imagina que eu queira excluir a informação de, sei lá, o nome do cliente não é relevante para mim. Então, o que eu posso fazer? Clicar aqui na coluna de nome do cliente e dar um delete, apertar o delete. Vou fazer a mesma coisa aqui com a coluna que está em branco. Essa coluna em branco eu vou deletar ela. Deletei. Beleza, que era a coluna que estava escrito null, em branco, todas as células ali. Outras coisas que a gente pode fazer, por exemplo, tá vendo que a localidade tá tudo junto aqui, tá escrito França, Europa, Estados Unidos, América do Norte?
eu posso, por exemplo, editar a forma com que as informações estão nessa planilha. Então, eu tenho tudo junto, o país e o continente. Se eu quiser fazer uma análise detalhada, especificamente de cada país, especificamente de cada continente, posso separar essa localidade em duas colunas. Uma coluna para país, uma para continente. Então, posso vir aqui na localidade, clicar na guia transformar para poder editar essa coluna e dividir coluna de acordo com um delimitador, que é o que está separando o que vem antes e o que vem depois. No caso, o delimitador vai ser o espaço, traço, espaço e vou dar um OK. Então, repara como ele já separa aqui pra gente. E aí, vou só renomear aqui, clicando duas vezes no nome da coluna, para país e continente. Então, a gente pode fazer todas essas edições, a gente pode fazer desde edições mais simples até edições mais complexas. Agora, então, eu falei que a gente pode excluir coluna, a gente pode, por exemplo, acrescentar coluna. Então, como é que eu poderia acrescentar coluna? Eu poderia, repara que a gente tem o preço unitário e a quantidade vendida. Se eu quiser saber quanto que foi o faturamento total daquela venda, eu teria que multiplicar qual foi o preço de cada produto vezes a quantidade total de produtos que a pessoa levou. Então, como é que eu poderia fazer isso aqui pelo Power Query? Clicar no preço unitário e também clicar na quantidade vendida, que eu vou selecionar as duas colunas para poder multiplicar elas. Só que para selecionar duas colunas, eu preciso segurar a tecla Ctrl. Então, cliquei na primeira coluna, segurei a tecla Ctrl, vou clicar aqui em quantidade vendida. Para poder criar uma nova coluna, posso vir aqui, por exemplo, em adicionar coluna, depois, cálculos padrão, porque eu quero fazer uma conta aqui com elas, e multiplicar. E ele já faz uma multiplicação de cada um dos valores daquela coluna. Então, a primeira linha, ele vai multiplicar quantidade vendida vezes preço unitário. Segunda linha, a mesma coisa. Terceira linha, a mesma coisa. Tanto que se você pegar aqui essa quinta linha, ó, ele vai fazer 215 vezes 5 unidades, que dá um total de faturamento de 1.078. Então, vou só renomear aqui, dando 2 cliques, para faturamento. Show! Então, excluir coluna, adicionar coluna, a gente pode editar as colunas que eu já mostrei também, a gente pode aqui também excluir linhas, por exemplo. Então, como é que eu faço para excluir linhas? Imagina que, eu só quero... Imagina que eu não quero analisar, que eu quero expurgar as vendas que a gente fez aqui, por exemplo, num continente específico. Então, eu quero tirar as vendas que a gente fez na Oceania. Como é que eu posso fazer? Posso clicar aqui no continente. E aí, para tirar as vendas da Oceania, primeiro eu vou clicar aqui em carregar mais, para garantir que ele está mostrando tudo certinho. E aí eu posso tirar, por exemplo, as vendas da Oceania. Então, vou tirar aqui as vendas da Oceania, vou desmarcar no filtro e vou dar um OK. Então, pronto, ele não vai levar para dentro do Power BI as vendas da Oceania. É importante ressaltar que a planilha do Excel, ela continua exatamente do jeito que ela estava, intacta, sem ser afetada. Então, a planilha do Excel, olha só, eu estou abrindo aqui ela continua sem ter informação do faturamento, continua com a localidade, país e continente tudo junto, continua com o nome do cliente, então a planilha do Excel vai ficar intacta. Então esse que é o legal, o Power Query ele vai fazer as edições e as edições vão ficar salvas no Power Query sem afetar a planilha original do Excel. Então, excluir coluna, acrescentar coluna e assim por diante. Posso renomear a planilha aqui para base vendas, exemplo 1, por exemplo. Show! E aí, o que a gente faz depois que a gente termina as edições do Power Query? A gente clica aqui na guia página inicial e clica em fechar e aplicar. Então, cliquei em fechar e aplicar. Qual que é a ideia? O que ele vai fazer agora? Ele vai terminar de carregar todas essas modificações e vai levar essas modificações para dentro do Power BI. E agora, dentro do Power BI, é onde a gente consegue fazer outras coisas. Então, por exemplo, a tabela vai aparecer aqui para a gente na guia dados e também vai aparecer aqui na guia modelo. Aqui a tabela de vendas e também na guia relatório vai aparecer a tabela de vendas aqui do lado. Então agora no Power BI a gente consegue fazer outras coisas. O que a gente consegue fazer? Estou até com o dashboard aberto para te mostrar. Dentro do Power BI a gente consegue criar os gráficos, fazer as análises, a gente consegue fazer fórmulas. Então, por exemplo, aqui nessa minha tabela de medidas eu fiz várias fórmulas diferentes para fazer algumas análises. Então calcular o crescimento do faturamento, calcular o faturamento total, calcular qual é a margem de lucro e assim por diante. Então, aqui dentro do Power BI a gente vai conseguir fazer fórmulas, a gente vai conseguir criar o que a gente chama de relacionamentos entre tabelas, que é quando você tem várias tabelas diferentes e você quer juntar as informações delas e a gente consegue fazer todas essas análises com relatórios, dashboards, gráficos e assim por diante. Beleza. Só que tem mais algumas coisas importantes. Vamos lá. Esse aqui é um arquivo de gabarito que eu tenho do dashboard. Deixa eu voltar para o arquivo que a gente estava usando agora há pouco. Lembra que eu falei que lá no Power Query a gente consegue acrescentar e excluir colunas? Isso você consegue fazer também pelo Power BI. Então, por exemplo, lembra essa coluna de faturamento? Imagina que eu quisesse excluir ela. Posso excluir ela por aqui. Então, vou clicar com o botão direito, excluir.
e vou confirmar que eu quero excluir. Então fiz isso pelo Power BI. Então pelo Power BI eu consigo também excluir colunas. Agora, posso acrescentar colunas? Sim. Qual foi a coluna que a gente acrescentou? Uma coluna de faturamento, multiplicando o preço unitário vezes a quantidade vendida. Vamos ver se a gente consegue fazer isso? Botão direito na minha tabela, vou clicar aqui em nova coluna, e eu vou chamar essa coluna aqui de faturamento. Então repara que nesse caso eu vou conseguir fazer a mesma coisa que eu fiz no Power Query, só que com um funcionamento diferente. No Power Query eu só usei um botão, então selecionei as duas colunas e cliquei para multiplicar. Agora no Power BI eu estou tendo que usar uma fórmula. Então vou ter que escrever o nome das colunas que eu quero multiplicar, que é a coluna de preço unitário, então vou clicar aqui nela, o preço unitário, vezes, que é o asterisco, quantidade vendida. Então, preço unitário vezes quantidade vendida, só, não cliquei aqui na coluna, cliquei agora, fechei parênteses não, só dei um enter aqui agora. Perfeito, então ele já calculou aqui pra gente o faturamento certinho. Então, acrescentar colunas e excluir colunas é uma das coisas que a gente consegue fazer que tem em comum no Power Query e no Power BI. Então você pode perguntar assim, tá, Alon, vamos lá. Então eu vi que tem algumas diferenças. Então, por exemplo, tem tratamentos que eu só consigo fazer no Power Query e tem coisas que eu só consigo fazer no Power BI, como gráficos, como essas fórmulas, como os relacionamentos e assim por diante. Então, qual que é a ideia? Vamos lá. O Power Query tem coisas que só o Power Query consegue fazer, que o Power BI não consegue fazer. Por exemplo, lembra que eu falei que a gente tem aquela base de vendas que eu comentei, que ela está bagunçada, eu poderia querer deixar ela num formato um pouco mais organizado. Um pouco mais não, num formato realmente mais organizado, que é cada informação certinha em uma coluna. Como é que eu poderia fazer isso? A ideia aqui não é necessariamente mostrar toda a lógica por trás do Power Query agora, mas sim te mostrar as diferenças de uma coisa para outra. Então deixa eu voltar aqui no nosso arquivo, e se eu quiser trazer novas tabelas, vou voltar aqui na guia página inicial, pastas de trabalho do Excel, e vou trazer a outra tabela de vendas. Então, base de vendas, abrir. E como eu quero editar ela, eu vou clicar aqui em planilha 1 e vou clicar em transformar dados. Você vai reparar como essa planilha vem completamente desestruturada e bagunçada. Então, por exemplo, nesse caso aqui, não sei se você lembra, mas lá no Excel, a gente tinha células mescladas. Então, como tinha células mescladas, você está vendo essa célula de 2018? Isso aqui, na verdade, quer dizer que essa tabela inteira equivale a 2018, só que no formato que ela está não funciona. Por que não funciona? Porque, na prática, isso aqui, se eu tirar essa mesclagem da célula, clicando nesse botão aqui em cima, ele só está escrito 2018 na primeira célula, as outras não. Tanto que se eu for lá no Power BI, no Power Query, na verdade, olha só, vou voltar no Power Query, cadê? Aqui, e olha só o que vai acontecer. Tá 2018 aqui, o resto está completamente vazio, tranquilo? Então a gente tem esses problemas aqui. Então, por exemplo, o que eu poderia querer fazer? A gente aqui na nossa planilha do Excel, eu tenho uma linha vazia entre cada ano. Então eu tenho 2018, depois tem uma linha vazia. Depois eu tenho 2019, depois eu tenho uma linha vazia. Se eu quiser excluir essa linha vazia, eu vou conseguir fazer isso só pelo Power Query. Então se eu abrir aqui o Power Query, por exemplo, eu vou pegar uma dessas colunas aqui, que era para estar completamente preenchida. Por exemplo, essa coluna de indicadores, ela está completamente preenchida, exceto nas linhas vazias. Então eu poderia vir aqui na coluna de indicador, e eu poderia tirar tudo que é nulo. Vou tirar tudo que é nulo e dar um OK. Ele só deu erro agora porque eu estou com a planilha do Excel aberta. Então vou só fechar a planilha do Excel e pronto. Agora eu vou voltar aqui, clicar em atualizar, que agora vai funcionar direitinho. Então, tirei a minha linha vazia. Agora eu posso querer, por exemplo, que ele preencha todas essas células que estão vazias com esse mesmo valor de 2018. Então tem um botão para fazer isso aqui. Que olha só, se você clicar com o botão direito na coluna, tem esse aqui, preenchimento para baixo. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar os valores preenchidos e vai preencher para baixo com tudo que está vazio. Então tudo vai ficar 2018, a partir de 2019 tudo vai ficar 2019, a partir de 2020 tudo vai ficar 2020 e assim por diante. Então, botão direito, aqui preenchimento para baixo. Ele já ajustou aqui pra gente. Outras coisas que a gente pode querer fazer, a mesma coisa aqui no Rio de Janeiro, tá vendo? Rio de Janeiro, aqui também era para ser Rio de Janeiro, mas estava mesclado lá no Excel, então não tá. Os dois aqui eram São Paulo, os dois aqui eram Belo Horizonte, então posso fazer isso, botão direito, aqui cadê? Preenchimento para baixo. Outra coisa que a gente pode fazer, um erro aqui no Power BI, que olha só, a gente tem as informações dispostas na horizontal, ou seja, a gente tem as informações em colunas. Então uma coluna para janeiro, uma para fevereiro, uma para março. Só que no Power BI isso é errado. É errado que as informações cresçam para o lado. A gente só pode, as informações só podem crescer para baixo. Quanto mais dados eu tiver, quanto mais meses, anos, quanto mais vendas eu tiver, a planilha tem que crescer para baixo e não para o lado.
Então, como é que eu posso fazer isso? Posso selecionar aqui, ó, segurando o Shift e setinha para a direita, posso selecionar todos esses valores aqui até dezembro, esse total aqui a gente vai poder excluir. Então, eu quero pegar todos os valores até dezembro, né, todos os valores ao longo do tempo. Posso clicar aqui, por exemplo, ó, com o botão direito, e eu posso trazer aqui, ó, nessa opção, transformar colunas em linhas. Então elas estão crescendo para o lado, né? Elas estão crescendo para virar novas colunas, eu quero que sejam novas linhas. Então transformar colunas em linhas. Isso aqui a gente pode fazer justamente pelo Power Query. Outro erro que eu comentei, enfim, a ideia aqui, de novo, não é a gente entrar em todos os detalhes de porquê, como, a gente tem uma outra aula explicando exatamente o tratamento dessa planilha aqui, bem passo a passo. A ideia mais é te mostrar que existem essas coisas dentro do Power Query para você entender a diferença entre uma coisa, entre o Power Query e o Power BI. Então outra coisa que a gente tem aqui, por exemplo, eu tenho informações, ó, esses caras aqui são quantidade vendida, são número de vendas. Esses outros caras aqui, ó, são faturamento, é valor monetário, são valores diferentes. Então o que eu posso fazer com essa coluna indicador? A gente tem aqui na guia transformar o que a gente chama de coluna dinâmica. O que é coluna dinâmica? É basicamente eu pegar uma coluna que está com informações juntas, né, e separar em duas colunas diferentes. Então eu posso clicar aqui em coluna dinâmica e eu vou falar para ele qual é a coluna que tem os números de quantidade e de faturamento. É a coluna de valor. Então eu vou selecionar aqui coluna de valor e vou dar o OK. Então repara a quantidade de tratamentos que a gente consegue fazer por aqui. E agora uma coisa que eu posso fazer é deletar essa coluna de total, porque a ideia é que a gente não tenha esses cálculos que já vêm prontos para a gente do Excel para o Power BI, porque pelo Power BI a gente consegue fazer esses cálculos de total, de soma, de média, de tudo. Então eu vou tirar aqui essa coluna de total. E uma outra coisa que a gente consegue fazer, e aí lembrando que a ideia aqui não é ficar entrando em todos os detalhes, porque a gente tem uma outra aula aqui no canal ensinando a tratar exatamente essa mesma planilha bem passo a passo. A ideia aqui é só te mostrar que existem essas coisas que dá para fazer e te mostrar a diferença entre o Power Query e o Power BI. Então aqui, por exemplo, esses indicadores, repara que eu tenho duas informações juntas na mesma coluna. Então, por exemplo, esse 400, 343, 100, tudo é quantidade de venda. Esses outros aqui, 2.775, 2.366, é valor monetário de faturamento. Então a gente não pode ter duas informações misturadas na mesma coluna. O que eu posso fazer então? Clicar nessa coluna e lá na guia transformada do Power Query eu tenho essa ferramenta chamada de coluna dinâmica, que é basicamente pegar informações que estão juntas numa mesma coluna e separar elas em duas ou mais colunas diferentes. No caso duas, porque eu tenho quantidade e faturamento, que são duas informações diferentes. Então eu posso clicar aqui em coluna dinâmica e ele vai perguntar qual é a coluna que tem os números que equivalem a quantidade e faturamento. É essa coluna chamada de valor. Então eu vou clicar aqui, a coluna de valor, e vou dar o OK. Então vamos lá, essa planilha aqui, ela está com algumas coisas bagunçadas. Então, por exemplo, o que está bagunçado? Se eu abrir a planilha aqui, ó, base vendas, ela basicamente vai estar com o formato desorganizado. Então o que é o formato desorganizado? Essas colunas aqui, ó, essas informações do ano, elas estavam mescladas. Quando elas estão mescladas desse jeito, ó, uma célula para 2018, uma célula para 2019, uma célula para 2020, é o equivalente a só a primeira informação está preenchida. Olha só, se eu tirar a opção de mesclar e centralizar, que é essa opçãozinha aqui, ele vai mostrar que só a primeira célula está preenchida. Tanto que o que aconteceu foi que ele manteve só 2018 na primeira célula. As outras estão vazias, tá vendo? Depois, 2019 na primeira célula, as outras estão vazias. Então a gente poderia querer fazer vários tratamentos aqui agora. Primeiro, o objetivo aqui não é mostrar tudo isso passo a passo do tratamento. A gente tem uma outra aula focada no tratamento dessa base de dados. Aqui é só te mostrar que é possível fazer essas coisas dentro do Power Query e para você entender a diferença entre o Power Query e o Power BI. Então eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Mas, por exemplo, coisas que eu teria que fazer lá na minha planilha, lá no Power Query. Eu teria que tirar esse espaçamento entre as tabelas, entre a tabela de 2018 e 2019. Tem essa linha aqui de espaçamento. Entre 2019 e 2020 também tem uma linha. Então eu vou fechar essa planilha aqui e o que eu teria que fazer lá no Power Query? Eu teria que deletar essas linhas aqui intermediárias. Então como é que eu faço, por exemplo? Posso pegar uma coluna que era para estar completamente preenchida, essa coluna de indicador, por exemplo, e tirar tudo que está nulo, todas as linhas nulas. Então vou tirar aqui o nulo, dar o OK. Outra coisa que eu tenho que fazer, cada tabelinha lá no nosso Excel tinha um cabeçalho. Então tá vendo? Essa linha 21 é um cabeçalho, ó. Cidade, indicador, janeiro, fevereiro. Depois, antes de 2020, tem outro cabeçalho. Eu não preciso desses cabeçalhos. O cabeçalho no Power BI só é para estar uma única vez. Então, por exemplo, vou pegar aqui essa coluna de... Deixa eu pegar essa coluna de cidade, por exemplo. E onde está escrito aqui, ó? Cadê? Aqui, onde está escrito a palavra cidade, é porque é um cabeçalho, tá vendo? Está escrito cidade, onde era para ter escrito Goiânia, Florianópolis e tal. Então, vou chegar aqui e vou tirar a palavra
cidade e dá o OK. Perfeito. E o que eu comentei das células mescladas ali, ele acaba não preenchendo as informações aqui de baixo. Então, se ele acaba não preenchendo as informações de baixo, o que acontece? Eu posso pegar esse 2018 e copiar ele para ele aparecer também aqui, ó, na segunda linha, terceira, quarta, quinta, até logo antes de 2019. Depois de 2019, ele vai copiar o 2019 aqui para baixo. Então, isso é o que a gente chama, se você clicar com o botão direito nessa coluna, é o que a gente chama de preenchimento para baixo. Ele vai preencher os valores para baixo com as células que estão vazias. Então, preenchimento para baixo. Fez isso, ó. Então tá tudo aqui 2018 no início, depois tudo 2019, depois tudo 2020. A mesma coisa teria que fazer para as cidades, que as cidades era para estar preenchido aqui, ó, Rio de Janeiro, São Paulo, mas está vazio porque está mesclado lá no Excel. Então poderia clicar com o botão direito, vir aqui em preenchimento, para baixo e assim por diante. Um outro detalhe que a gente poderia fazer é o seguinte, olha só, dentro do Excel, às vezes quando as pessoas vão organizar a planilha, elas deixam naquele formato de putz, uma coluna para janeiro, uma para fevereiro, uma para março, uma para abril e assim por diante. Só que no Power BI isso é errado, porque a ideia é que a tabela seja contínua para baixo. Quanto mais vendas você tiver, mais a planilha vai crescer para baixo e não para o lado. Então é errado no Power BI a gente ter novas colunas quando deveria ter novas linhas. Ou seja, uma nova venda era para ser uma nova linha e não uma nova coluna. Justamente porque a ideia do Power BI é ser contínuo e cada coluna só pode ter uma informação. Só que no caso aqui, essa coluna de janeiro, por exemplo, ela tem duas informações. Ela tem o nome do mês em si, que é uma informação que deveria estar na tabela e não ser um cabeçalho, e ela tem aqui os valores de venda. Então tá errado. Então, por exemplo, eu posso selecionar com o Shift e setinha para a direita todos os meses até aqui, dezembro, clicar com o botão direito e tem essa opçãozinha aqui, ó, de transformar essas colunas em linhas. Então, ao invés de elas estarem para o lado, elas vão estar para baixo aqui. Transformar colunas em linhas. Então, cara, olha a quantidade de coisas que a gente consegue fazer aqui. Outra coisa que a gente consegue fazer dentro do Power BI, por exemplo, é definir o tipo das informações. O tipo das informações. Então, por exemplo, imagina esse valor aqui. Esse valor é um valor numérico. Só que quando está escrito aqui em cima ABC123, quer dizer que ele está como tipo genérico. Só que você tem que definir qual o tipo dele. Se é um número decimal, se é um número inteiro, se é um percentual, se é uma informação de data, se é uma informação de texto. Por que você tem que definir isso? Para o Power BI saber o que ele vai fazer com as informações. Porque coisas de número, coisas que estão definidas com tipo número, ele sabe que ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que fazer conta com elas. Coisas que são textos, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer filtros, eixos de gráficos e assim por diante. Então, por exemplo, esses valores eu posso colocar como número decimal. Enfim, poderia ter vários outros tratamentos que eu poderia querer fazer aqui na minha planilha, mas para não tomar muito tempo aqui, vamos seguir. Essa primeira coluna que está sem nome, vou só chegar aqui e colocar o nome de ano. E aí você poderia fechar e aplicar. Então, repara quantas modificações, quantas edições você consegue fazer lá pelo Power Query, que são coisas que você não poderia fazer pelo Power BI. Pelo Power BI, de novo, você vai fazer outras coisas. Você vai fazer aquelas fórmulas que nem a gente comentou. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó. Eu fiz um monte de fórmulas nesse meu gabarito, posso fazer essas fórmulas, posso juntar as informações de várias tabelas usando os relacionamentos, posso fazer os gráficos, as análises, toda a parte que vai ser utilizada. Só que o legal do Power Query é o seguinte: além dele permitir a gente fazer esse monte de edição, a primeira pergunta que você pode fazer é o seguinte: Alon, mas e se eu quiser fazer mais edições? Eu posso voltar no Power Query ou vou ter que trazer a tabela toda de novo do zero? Não, você pode voltar lá no Power Query, vindo aqui na guia, página inicial do Power BI, e clicando aqui em transformar dados. Então, você pode sempre ir e voltar quando você quiser. Um outro detalhe muito importante e interessante sobre o Power Query é, se você abrir o Power Query e olhar aqui do lado direito, você vai reparar que tem essas etapas aplicadas. O que são essas etapas aplicadas? Basicamente, é o Power Query anotando tudo que ele fez de edição na nossa planilha. Então, por exemplo, olha só, esse exemplo 2, lembra que a gente fez um monte de coisa? Então a gente alterou, a gente filtrou aqui algumas linhas, depois a gente preencheu para baixo, depois a gente usou aquela opção de transformar colunas em linhas, depois a gente renomeou a coluna. Então ele vai anotando tudo que você fez com a planilha. E o legal disso é que ele automatiza os processos. Então o Power Query, ele, por ter essas etapas aplicadas, automatiza a tarefa. Então, ao invés de você, por exemplo, toda semana ter que pegar os dados novos do seu Excel e editar eles, então editar as novas linhas, fazer todo esse tratamento de novo, excluir coluna, acrescentar coluna, fazer cálculo assim por diante, você não vai mais precisar ter esse retrabalho. Por quê? Porque o Power Query, ele automatiza isso através das etapas aplicadas. Quer ver? Olha só, vou clicar aqui na guia página inicial, clicar no botão de fechar e aplicar. E agora eu vou fazer um exemplo aqui. A gente tem informações de 2018, 2019 e 2020, só.
Se eu acrescentar informações lá na minha tabela de vendas de 2021, a princípio, o que eu teria que fazer, geralmente? Eu teria todo um retrabalho de tirar essa mesclagem, de pegar as colunas e replicá-las para as linhas, de reorganizar as informações. Mas nesse caso não, porque olha só, deixa eu copiar aqui essa tabela de 2020, vou copiar a tabela de 2020, jogar aqui e só trocar a informação para 2021, só a título de exemplo. Vou salvar a planilha e fechar. Geralmente, se você, por exemplo, fizesse todas as edições pelo Excel, você teria esse retrabalho. Mas como você está fazendo pelo Power Query, ele automatiza esse processo. Então, ele vai lembrar, ele vai decorar tudo que você quiser editar da planilha. Então, se eu clicar aqui na guia página inicial e vier aqui no botão de atualizar, olha só o que ele vai fazer. Ele vai puxar de novo todas as informações lá do Excel e vai pegar todas as informações novas. Tanto que, olha só, agora eu tenho dados 2018, 2019, 2020 e 2021. Então, o legal do Power Query é que justamente ele automatiza todo esse processo. Então, só para dar uma recapitulada, uma resumida aqui, vou botar aqui, ó, Power Query vai ser nosso ambiente de edição de planilhas do Power BI. Então, por aqui a gente consegue acrescentar colunas, excluir e acrescentar linhas. A gente consegue, por exemplo, reorganizar as informações da tabela, definir os tipos das colunas e assim por diante. E aí, no Power BI a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer fórmulas, a gente vai conseguir fazer os relacionamentos entre tabelas para conseguir juntar as informações, a gente vai conseguir fazer gráficos e dashboards. Então essa é a diferença. O único detalhezinho que dá para fazer nos dois, tanto no Power Query quanto no Power BI, foi aquilo que eu comentei de acrescentar colunas. Então lembra que a gente acrescentou uma coluna de faturamento, tanto no Power Query quanto a gente conseguiu fazer isso pelo Power BI. Essa é, digamos assim, praticamente a única coisa que elas têm em comum. E você pode perguntar assim, Talon, mas se eu consigo acrescentar novas colunas, tanto pelo Power Query quanto pelo Power BI, o que você recomenda? E cara, o fato é, tanto faz o que for mais fácil para você. Geralmente, às vezes pelo Power Query acaba sendo mais fácil de acrescentar colunas, porque pelo Power Query você não tem que usar fórmulas, você só clica em botões e o Power Query vai fazendo automaticamente para você. Tranquilo? Então, pelo Power Query às vezes é mais fácil, a não ser que você, por exemplo, tenha preguiça, eu não quero ficar voltando no Power Query para, sei lá, se eu tiver que editar a minha coluna e assim por diante, aí tudo bem, você pode fazer pelo Power BI, que você usa fórmulas, fica às vezes mais fácil de você conseguir editar depois do que você fez, mas para criar do zero é mais fácil pelo Power Query, mas tanto faz, o que for mais fácil para você, não precisa ficar preocupado em se eu vou criar novas colunas no Power Query ou no Excel. E um detalhe que você pode estar pensando que é o seguinte, primeiro, antes de dar esse detalhe, eu queria então só dar um exemplo que eu costumo dar, que é um exemplo simplesinho, mas para fixar bem na sua cabeça isso de Excel, Power Query, Power BI. Então, imagina que você está, só para a gente fixar esse conhecimento, que a ideia é, a gente pega as informações do Excel cruas, leva primeiro para o Power Query para editar a tabela, para fazer uma limpeza dos dados, e depois leva para o Power BI. Então, Excel, Power Query, Power BI. Então, é que nem se estivesse na praia, são 5 horas da tarde, você tem uma festa para ir de noite. Ao invés de da praia sujo direto para a festa, você não vai fazer isso. Você vai sair da praia, você vai passar em casa, tomar um banho, fazer a barba, botar maquiagem, passar um perfume, seja lá o que for, depois você vai para o Power BI, para a festa, digamos assim. Então você sai da praia suja, né, do Excel com a planilha crua suja, você vai para o Power Query, para o banho da tabela, depois você vai para o Power BI para a festa, criar os gráficos, dashboards e assim por diante, beleza? E aí, então, agora tá decorado, entendido. Agora só um detalhe, você pode falar assim, maneiro, Alon, a gente fez um monte de tratamentos, né? Então a gente conseguiu pegar aquela tabela que você falou que estava bagunçado, né? Com as informações em colunas ao invés de linhas, com células mescladas, e a gente fez um monte de edições. Pô, então, será que eu consigo pegar essa tabela toda bonitinha agora e levar ela para o Excel? E a resposta é, você até poderia, por exemplo, vir aqui nessa tabela, clicar com o botão direito e copiar a tabela e colar no Excel, mas não faz sentido. Por quê? Porque o Excel também tem Power Query. Sim, o Excel também tem Power Query. Então, quando eu mostro o Power Query do Power BI e a galera pergunta assim, irado, Alon, posso levar a tabela de volta para o Excel? Eu falo, não faz isso. Primeiro que não faz sentido que você está fazendo trabalho no Power BI. Segundo que se você quiser muito, não precisa fazer isso. Você pode no Excel, por exemplo, vou abrir aqui uma planilha nova. Então, vou vir aqui em arquivo, novo, e vou criar uma nova planilha aqui. Você poderia vir aqui na guia dados do Excel e você tem aqui, ó, obter dados de arquivo do Excel. Então você consegue também usar o Power Query por aqui, olha só. Então vou pedir para ele puxar, por exemplo, aquela tabela de vendas que a gente tinha lá do nosso primeiro exemplo. Então, vendas exemplo 1,
vou clicar aqui em importar. Olha só o que ele vai fazer, ele está se conectando àquela planilha, reconhece que esse ambiente, ó, planilha 1, carregar e transformar dados? Sim, eu estou dentro do Excel. Então aqui, ó, transformar dados, ele vai abrir o Power Query, até abriu aqui na minha outra tela, deixa eu só puxar aqui para essa tela, e tá aqui, ó, bonitinho, o Power Query funciona, ele é praticamente, ele é idêntico ao Power Query lá do Power BI. Tem, dentre 1000 ferramentas que existem aqui no Power Query, tem uma ou outra, às vezes, que tem uma, mas não tem na outra, né? Que às vezes tem no Power BI, mas não tem aqui. Mas, assim, se tiverem 2 ferramentas dentre 1000 que não existem aqui, vai ser difícil, vai ser raro. Mas beleza, então por aqui você poderia fazer isso tudo, ó. Então, excluir coluna, acrescentar coluna, ó, excluir aqui o nome do cliente, separar a localidade aqui, ó, nome, sobrenome, país e continente. Então você poderia vir aqui dividir coluna por delimitador, e aí pedir para ele separar por espaço, traço, espaço, e separar aqui, ó. E aí você vai ter o país e você vai ter o continente. Então vou dar 2 cliques aqui, continente. E depois é só você, deixa eu só renomear aqui para base vendas, depois é só você vir aqui na guia página inicial, clicar no botão de fechar e aplicar, que ele vai levar essas informações para dentro do seu Excel. Só que agora você tem um arquivo de Excel cru, que é aquele arquivo original de vendas, e agora tem um arquivo de Excel com as vendas editadas. Então, as vendas originais alimentam essa planilha. Sempre que você tiver novas modificações lá na sua planilha original, é só você clicar aqui no botão de atualizar. E se você quiser voltar aqui, por exemplo, na sua que ele chama de consulta, né? Se quiser voltar lá no Power Query aqui por dentro do Excel, você vai clicar dentro da tabela, vai aparecer essa abazinha de consulta e você clica aqui no botão de editar, que você pode voltar lá para o Power Query sempre que você quiser, tranquilo? Então, espero que tenha ficado clara a diferença entre o Power Query e o Power BI, porque eu lembro que no início, quando eu estava usando, eu confundia. Então, às vezes eu estava dentro do Power BI e eu ficava procurando aquelas opções ali do Power Query de acrescentar coluna, de fazer cálculos, né? De clicar na coluna e fazer cálculos. Então, eu ficava dentro do Power BI tentando encontrar os botões do Power Query, mas não existe porque são 2 ferramentas que ficam dentro do Power BI, mas 2 ferramentas diferentes, tranquilo? Então, espero que tenha ficado claro aqui essa diferença. Se você gostou dessa aula, senta o dedo aqui no like. E como essa foi uma aula inspirada em dúvidas de vocês, manda aqui embaixo qual é a sua próxima sugestão de aula, que a sua sugestão pode ser um próximo vídeo nosso. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não tiver inscrito para não perder nenhum dos próximos conteúdos de Excel e Power BI que a gente sempre posta aqui todo dia no canal. E aqui na descrição não esquece que tem um link de um mini curso completo de Power BI para você aprender ainda mais depois dessa aula. Então espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.